Olá, amigos da TV Justiça. Começa agora a Justiça em Foco, um programa que leva você até o dia a dia dos tribunais de justiça de todo o país. O nosso convidado de hoje é o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Luiz Carlos Santini. Desembargador, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós vamos conhecer agora a carreira do presidente do TJ de Mato Grosso do Sul. O desembargador Luiz Carlos Santini nasceu em Bauru, São Paulo, em abril de 1942. Formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru, é especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Direito Municipal, Constitucional, Administrativo e Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atuou como advogado no período de 1969 a 1977, quando ingressou na magistratura na cidade sul-matogrossense de Aparecida do Taboado. Em 1980, assumiu a primeira vara civil de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. De 1984 a 1991, atuou como juiz de direito da primeira e segunda vara civil de Campo Grande. Luiz Carlos Santini foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul em maio de 1991. Ele também atuou como juiz eleitoral e foi membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Presidiu o TRE Mato-Grossense no biênio 2009-2010 e assumiu a presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em fevereiro de 2011. Um país com a extensão do Brasil tem como característica a necessidade de mão de obra especializada, formada, atuando nos seus diversos rincões. Nós temos percebido aqui nos anos de trabalho da TV Justiça que, no caso específico do direito, há um campo vasto de atuação aberto para todos os profissionais competentes do direito. E, particularmente no caso dos desembargadores, nós temos verificado isso, nascendo em um determinado estado, atuando no interior e chegando os cargos máximos em tribunais até em outros estados. Foi exatamente o que aconteceu com o desembargador. Iniciei a trabalhar como advogado em 67, solicitador acadêmico, em 69 como advogado já inscrito na ordem, até 77, quando fui nomeado juiz da cidade de Aparecida do Taboado, Mato Grosso, Uno. É bem verdade que é uma outra época e, inclusive, marcada até pelo pioneirismo em situações como essa. Havia uma reivindicação já antiga de divisão do Estado do Mato Grosso, né? Mas como é essa experiência, justamente, quando se é um jovem profissional e se vai para uma outra cidade, ainda mais se praticamente reinventando a roda, fazer um Estado totalmente novo? Como é essa experiência para aquele jovem profissional daquela época? Olha, interessante, porque nós queríamos fazer um poder judiciário diferente, como queríamos fazer um Estado diferente. Um Estado e um poder judiciário e um poder legislativo, onde dessemos mais valor à eficácia e à eficiência do serviço. Tanto que ainda resta algumas coisas, assim, ainda mantém. Fomos o primeiro Estado da Federação Brasileira a termos todas as comarcas informatizadas em 2007, com recursos próprios. E somos um dos primeiros estados da federação a termos várias comarcas com processo totalmente digitalizado. E também iremos ser o primeiro a instalarmos equipamento para videoconferência, ouvir os réus, testemunhas de comarcas distintas sem o deslocamento. Isso daí é realmente gratificante, criar-se algo do nada, como foi a criação do Estado do Mato Grosso do Sul. Desembargador, o desembargador foi professor em faculdades paulistas e também do Mato Grosso. É diferente a experiência em relação a esses dois universos, em relação aos alunos, aos recursos possíveis para administrar as aulas? Não, eu não notei diferença. Eu ajudei a criar uma fundação educacional da cidade de Ourinhos, que teve o nome de Miguel Hermo Farrege, cujo todo o patrimônio iniciou na região de Ourinhos, estado de São Paulo. Depois, quando fui a Campo Grande, eu havia prestado concurso na Universidade Federal e ingressei na Universidade Federal como professor, não tinha curso do direito, curso de economia, de administração, posteriormente economia, e aí, por programa meu, o Conselho Universitário aprovou o curso de direito, que foi instalado em 96 na Universidade Federal.
é interessante verificar, você nota aspectos culturais da comunidade, desejo dos alunos um pouco distinto, mas, de uma forma ou de outra, a vontade de aprender é a mesma. Desembargador, nós vamos ver agora algumas informações sobre o Mato Grosso do Sul, um estado criado há pouco mais de 30 anos. Desde o século XIX, representantes da população do sul de Mato Grosso fizeram várias tentativas para criar um novo estado. Em 1974, a Liga Sul-Mato-Grossense, que trabalhava pela emancipação, encaminhou um pedido acompanhado por estatísticas ao governo federal. E no dia 11 de outubro de 1977, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o então presidente Ernesto Geisel assinou lei complementar que criava o estado de Mato Grosso do Sul. A parte meridional, desmembrada do estado de Mato Grosso, teria 55 municípios, 1.400.000 habitantes e mais de 358.000 quilômetros quadrados de área. A maior cidade do estado, que foi instalado no dia 1º de janeiro de 1979, é a capital, Campo Grande. Localizado no centro-oeste, historicamente o estado está vinculado às regiões sul e sudeste por questões culturais e demográficas. A pecuária, a extração vegetal e mineral e a agricultura são as bases do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A bebida típica é o tereré, derivado da erva mate. Pois é, desembargador, o senhor é paulista, foi para o Mato Grosso, já está radicado. Toma tereré? Não, mas meu filho toma. Eu prefiro café ainda, fui criada no café. A minha família, parte da minha mãe era da cidade de Jaú, em cidade produção de café, então ainda fica no café. É engraçado, curiosamente a maioria das pessoas conhece o chimarrão do Rio Grande do Sul. Mas o tereré todas as pessoas são adeptas, dizem que é extremamente refrescante, muito bom. Fica a recomendação até para experimentar também. Não resta dúvida, eu experimentava quando eu estava em Aquidauana como juiz, às vezes ia na casa de advogado, em Aquidauana havia um advogado que se formou comigo. E a primeira mulher dele faleceu, foi colega da minha mulher de escola. Então, aos finais de semana eu tomava. E realmente é refrescante. Fica aqui a ideia. Desembargador, ficou faltando uma perguntinha que normalmente a gente faz até no início, que é relacionada a um aspecto mais pessoal, com relação à escolha pelo direito. O que antecedeu muito a ida até o Mato Grosso do Sul, essa mudança para o Mato Grosso do Sul, mas fica a pergunta, por que o direito? Bom, eu sou o primeiro formado em direito de uma família que até então tinha que ser engenheiros. E realmente eu fui fazer o vestibular de engenharia, mas tinha que ser pela Politécnica, senão não valia. Muito bem, meu pai tinha uma grande empresa de madeireira e materiais de construção em Bauru. Eu fiquei reprovado em Química Orgânica. Naquela época, cada escola fazia o seu vestibular e cada matéria era um vestibular. Em Bauru, todos os amigos faz direito, tem aí a firma de seu pai. Eu fui fazer o direito. E aí eu verifiquei que não era bem a engenharia, que todo mundo dizia, mas sim o direito. E em 1967 começo a trabalhar como solicitador acadêmico e depois inicio como advogado e até prestar o concurso. Agora, por conta justamente dessa transferência para o estado para o Mato Grosso, acompanhou justamente essa divisão, foi uma testemunha privilegiada desse processo de implantação do novo estado. Agora, vários anos depois, é possível se fazer uma avaliação. Foi positivo para o estado essa divisão? Foi positivo para o estado, vou dizer mais, foi positivo para o Brasil também. Porque, na realidade, como foi afirmado, apesar de ele estar no centro-oeste, a ligação do Mato Grosso do Sul é com o centro-sul. Aliás, geograficamente, ele deveria ser considerado centro-sul. E a parte cultural era completamente distinta do norte. Então, foi positivo, o estado está desenvolvendo industrialmente, já está saindo daquela economia de binômio soja e boi e entrando numa fase de industrialização muito importante. Foi positivo para o estado de Mato Grosso e para o próprio país. Interessante até essa questão que brincamos com relação a essa bebida típica do estado, mostra justamente uma relação mais íntima com a região sul do país, propriamente do que com o próprio centro-oeste, região norte. Exatamente. Nós tínhamos uma grande empresa que explorava o mate na fronteira. E isso foi toda a colonização. A fronteira sul do estado teve a famosa reforma agrária feita por Getúlio Vargas,
acho que foi a única reforma agrária que deu certo, são os grandes núcleos de colonização que temos ali na região de Dourados. Então, havia culturalmente uma distinção entre a parte meridional sul e a parte norte, Mato Grosso. Agora, um problema também do estado do Mato Grosso do Sul, assim como os outros estados fronteiriços, inclusive da região sul, é com relação à extensa fronteira e o tráfico, inclusive o tráfico de armas, que é um tema que volta à pauta, inclusive, pelos acontecimentos recentes. Essa é uma grande questão. Veja que nós temos uma fronteira seca com o Paraguai, muito longa, e temos uma fronteira seca com a Bolívia, muito longa também. E é um caminho de passagem. Há pouco tempo, questão de uma semana, 2 semanas, para ter uma ideia, a maior apreensão de cocaína foi feita no estado, 1 tonelada de cocaína. Então, e há pouco tempo foi apreendido 5 fuzis FAL, privativo das Forças Armadas Americanas, com um pastor que estava levando ao Rio de Janeiro. Então, nós temos essa dificuldade e essa questão que mereceria uma atenção melhor do Poder Executivo relativamente ao policiamento da fronteira. Inclusive, uma reportagem recente da Folha de São Paulo fala a respeito até de uma situação que é conhecida, na verdade, por quem passa, já foi alguma vez ali para a região de fronteira, a possibilidade de você até comprar uma arma ou droga mesmo, e existe um serviço de delivery que entrega no hotel do sujeito. Exatamente. Ao serviço dos que fazem esse comércio, apesar de ter certas restrições no Paraguai, na Bolívia nem tanto, de entregar a mercadoria. Isso é uma coisa que ou nós aumentamos o policiamento da fronteira, fica mais efetivo, ou então nós vamos sofrendo todo esse processo de grande parte de processo criminal, o aumento de membros desse tráfico nos nossos presídios. É uma situação que tem que ser enfrentada. E é uma questão que começa justamente com outras instâncias do próprio poder público, como no caso do policiamento, Poder Executivo, mas que acaba desembocando exatamente no Poder Judiciário. Judiciário, exatamente. E no próximo bloco você vai saber exatamente como funciona o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Lembrando que o nosso convidado de hoje é o desembargador Luiz Carlos Santini, presidente do tribunal, com quem nós continuamos a conversar no próximo bloco do nosso Justiça em Foco, aqui na TV Justiça.